Seja bem-vindo à Vida dos Direitos e hoje o nosso vídeo começa com essa pergunta. Quando você poderá dizer, finalmente, que ganhei a ação? Essa é uma pergunta muito recorrente e para respondê-la nós precisamos ter alguns conceitos da organização do Poder Judiciário no Brasil. De uma forma bem simplificada, nós podemos dizer que o Poder Judiciário é dividido em primeira instância, segunda instância e a instância especial. Mas afinal, como é que isso acontece? Bom, um processo em regra nasce exatamente aqui, na primeira instância. É o fórum da sua cidade. É ali que nós temos a figura do juiz. O juiz é quem vai julgar a sua ação. Na primeira instância, de uma forma bem simplificada, a formação. Na segunda instância, nós temos aqui os tribunais de justiça. Perfeito? Nos tribunais de justiça, o juiz recebe o nome, ele é conhecido como desembargador. Então, vamos lá? A ação inicia-se em primeira instância, onde existe essa figura do fórum, o fórum da sua cidade, e quem julga a ação é um juiz. Dependendo de uma circunstância do seu processo, havendo ou não recurso, a ação vai ser julgada em segunda instância. Nós temos, então, os tribunais de justiça. Isso na justiça estadual, que é aquela em que julga a maioria dos casos, porque nós temos, assim, as justiças especializadas, como a justiça trabalhista, na justiça federal, mas na justiça comum, que é a que julga a maioria dos casos, essa é a formação. Em primeira instância, nós temos o fórum, o juiz. Em segunda instância, há os tribunais de justiça, em comparação aqui aos fóruns, o tribunal de justiça. O juiz que julga é o desembargador. Aqui é uma decisão colegiada. O que é isso? Mais de um juiz julgando a causa, enquanto aqui na primeira instância nós temos a figura apenas de um juiz. Depois nós temos aqui a instância superior. O que seria isso? Sem dúvida alguma, você já deve ter ouvido dizer do STJ e o STF. STJ é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal é conhecido como STF. Lá nós temos, então, a figura também de um juiz. E como é que é? Ele é conhecido lá como ministro. Então, nós temos a figura do juiz, em primeira instância. Em segunda instância, nós temos também a figura do juiz, que ele é conhecido como desembargador. E na instância especial, nós temos também a figura do juiz, que é designado como ministro. Bom, nós vendo essa explicação bem simplificada da organização do Poder Judiciário, para responder aquela pergunta inicial de quando você poderá dizer que ganhou a ação, nós temos que saber um pouco sobre trânsito e julgado. Bom, a palavra trânsito e julgado, nós temos que pensar um pouco na origem dela. Trânsito é passagem. Sendo passagem, quando que ocorre o trânsito em julgado? É quando não há mais passagem. É aquela decisão que não cabe mais recurso. E quando que não cabe mais recurso? Não cabe recurso quando a lei impede, é uma decisão final contra a qual não cabe mesmo recurso, ou então porque trata-se de uma decisão que sim, é passível de recurso, mas não houve a interposição de recurso. Então, trânsito e julgado. A decisão, vamos imaginar que trânsito, como nós colocamos, é uma passagem, não há mais passagem para recurso, acabou. E quando ocorre isso? Não cabe recurso quando
a lei processual já não mais permite, não há mais recurso previsto para ser interposto contra aquela decisão. E também não cabe mais recurso quando, apesar de haver recurso contra aquela decisão, a parte interessada deixa de recorrer. Transcorrido o prazo para recurso, ela não recorre e aí ocorre essa figura do trânsito em julgado que tanto se fala nos veículos de imprensa. Bom, vamos à resposta. Então, quando você poderá dizer que finalmente ganhou ou perdeu uma ação? Isso vai depender, então, de quando a solução disso está, então, em quando ocorreu e onde ocorreu o trânsito em julgado. Por quê? Conforme nós vimos, o trânsito em julgado poderá ocorrer em primeira instância. Vamos imaginar uma decisão, uma ação contra plano de saúde. Então, você propôs uma ação, a sentença que lhe foi favorável aqui poderá ocorrer o trânsito em julgado, sim. Apesar de caber recurso para a segunda instância, o plano de saúde poderá não recorrer. E aí o que acontece? Ocorre o trânsito em julgado da decisão. Do trânsito em julgado, você poderá dizer, se a sentença lhe é favorável, que você ganhou a ação. O trânsito em julgado poderá ocorrer em segunda instância. Vamos imaginar a hipótese de você ter ganho aqui em primeira instância, havendo sentença, houve recurso para a segunda instância e depois de julgado, você ganhou, foi confirmada aquela decisão e o plano de saúde não recorreu para instância especial. Então, o trânsito em julgado poderá ocorrer em primeira instância, em segunda instância ou, em casos muito especiais, quando há interposição de recurso de segunda instância para a instância especial, o trânsito em julgado necessariamente ocorrerá no STJ ou no STF, dependendo da matéria discutida no processo. Então, é essa em resposta à pergunta inicial. Quando você poderá dizer que ganhou ou perdeu? Depende do trânsito em julgado. É essa a resposta. Se você gostou, curta nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal A Vida dos Direitos.